É. Começou a gravar? Então, nesse momento ele está gravando e eu vou fazer alguns testes aqui em relação à distância. Vocês vão ver que eu vou virar de costas, talvez o áudio falhe, mas... E vamos ver o que vai acontecer com o foco, tá? Então, a essa distância daqui, o áudio deve estar batendo no mesmo lugar onde eu estava pertinho, porque o microfone está comigo, certo? Então esse cenário do lapela sem fio, ele é interessante quando você precisa fazer um plano mais aberto, um plano longe assim, tá? Eu vou chegar perto e vamos ver se o foco está ok, né? Se, Tá focado no seu olho. ou no olho ou no rosto, para essa distância não vai fazer muita diferença, certo? Eu sei que é um drone, mas por que ele tá ali? Tem um dronezinho aí? É espião, atira. Ixi, ele tá vindo pra cá. Tá. Vamos tentar mexer nas... Olha aqui, deixa o drone quieto aí. Deixa a exposição um pouquinho mais clara mexendo no ND. Vai cheio de... Não, é mais caro. É no máximo, né? Joga no máximo? O máximo vai ficar mais escuro. É porque saiu do histograma. Não, tá um monte de zebra, eu acho que tá. Acho que tá aí, hein? Tá aí, tá É, tudo pra ser o céu cara. tá Porque apareceu a zebra. A zebra não pode estar em mim, tá? Não, tá funcionando. Tá no fundo. Beleza. Ok. Veja, eu estou naquela situação em que eu estou na sombra, tá? Ah, uma coisa que eu não falei. Vamos parar um pouquinho a gravação? Estou gravando com áudio porque depois eu vou saber o que é que a gente fez, tá? Mas basicamente estava gravando o plano anterior com o balanço de branco para a luz direta do sol e agora o balanço de branco está setado para sombra, tá? Significa que ele está corrigindo para uma luz um pouco mais azulada que é a luz do céu. Mas aí depois a gente vê na pós-produção o que acontece. Quando a gente está trabalhando com vídeo, a gente não deve deixar o balanço de branco no automático, porque a cor fica mudando. A pior coisa no automático é balanço de branco. Então a imagem fica amarela e azul porque ele fica no celular. Mas você pode congelar ela. Ou também muito desviado do correto, porque aí você não tem como recuperar depois, tá? Eu estou usando isso aqui porque fica mais fácil depois a gente ter uma referência. Tá aparecendo desse ângulo aqui? O branco tá meio quase... O branco tá zebrado. Ó, beleza. Isso possivelmente significa que eu estou mais exposto, por quê? Não, se bem que isso aqui é 90%. Tente fechar para tirar a zebra desse banco. Logo quando sair a zebra dele, ok, beleza. Então, possivelmente significa que agora ele está um pouquinho abaixo de 90%, que é mais ou menos o natural dele, tá? É uma boa indicativa de você respeitar o branco, já que a gente não tem zebra para 50, que seria o meio, beleza? É uma forma de feedback aqui e tal. Pode parar, agora a gente vai mudar para cá. Então, a altura, não sei se eu estou enquadrado ou eu estou muito perto do topo aqui. O importante é o rosto nunca fica no meio certinho, tá? Ele fica mais alto, mais perto e também não fica cortando, tá? Então, isso daqui, eu estou agora numa situação de luz direta do sol, beleza? O principal problema começam a ser as sombras no rosto. E também, claro, eu fico assim cheio de marca porque a luminosidade está muito alta, certo? A solução aqui seria tentar, se eu quiser esse sol, pegar o difusor para botar. Então vamos parar essa gravação. O que eu estou querendo aqui com esse negócio é uma situação de entrevista, tá? Talvez tenha que mudar a exposição, mas eu não estou... Cadê? A luz direta para cá. Eu vou pedir para eles saírem. Vamos, pode sair. A questão é como ficou a sombra no meu rosto, tá? A sombra do sol. Volta. Ó. E eu fiquei como entrevistado, eles estão numa situação desconfortável agora porque estão pegando o sol, mas eu peguei, filma eles para que a gente fique com registro, porque ficam uns registros de aula, fazendo esse papel. Mas essa situação aqui, veja, não mudou a situação de luz do fundo, porque o fundo está com luz direta, mas mudou a situação de luz no meu rosto, tá? Atenuou tá gravando ainda? Tá, né?
Então, essa é uma situação de difusão. A gente pode utilizar agora uma situação de rebatimento. Aí a gente vai parar. Que ela está usando a exposição não naquilo que a gente aprendeu do triângulo, mas está limitando a entrada de luz, ou seja, está controlando o externo da câmera. Tá? E eles não estão aparecendo. Tá. A questão é, o meu rosto, o rebatimento deveria iluminar essa área daqui. Tirem daqui para ver o que acontece. Não mudou muita coisa, não. Tem que ser assim. Talvez. Veja aí se está mudando alguma coisa assim. Eu acho que tem que ser mais próximo. É porque o rebatimento ele vai trazer o rebatedor mesmo. Ou talvez mais para cá, ó. Na direção da sombra, né? Eu não tô vendo diferença, não. Talvez a gente consiga ver depois. Mas esse não é o rebatedor ideal. Não, pessoalmente eu também consigo perceber. Vamos parar para não gastar o... Tá aqui embaixo. Isso. Estica mais aqui. Ok, o prata significa, aqui eu já estou sentindo o calor do sol só no meu rosto aqui. Só descer aqui, né? Desce aqui mais pra baixo, assim, ó. Essa ponta aqui mais pra baixo. Ah, não, pronto. Aí, ó. Tá, vamos lá, agora voltem aí. Ou pegou o dedo de alguém? Não. Mas vamos lá. Ó, só o chão você já vê que ilumina. Ó, Agora sim. Fantástico. agora eu estou super exposto. E É o tá tão forte que tá me incomodando, tá me ofuscando. Parece que o seu não faz parte do fundo. Finalmente a minha luz própria apareceu. Tá gravando? Agora ajuste a exposição para eu não ficar também super exposto. Vocês vão ver que com isso, agora o problema, ele é tão nítido que qualquer variação vai ficar oscilando a luz, tá? Se fosse o lado branco, ele é mais difuso, tá? Escureceu mais? Veja que essa situação você diminui a zebra do céu. Ah, pera, tá gravando aí, não tá aparecendo a zebra. Não está aparecendo a zebra porque você controlou a exposição para eu estar mais iluminado. Certo? Agora, a luz se controla também pela distância. Se você chegar mais perto, eu fico mais claro. Se você ficar mais longe. E também o diretor pode dirigir pequenas inclinações. Aqui, por exemplo, é muito ruim para eu dar entrevista assim, porque eu estou com... E a sombra desse lado tá muito marcada também. Então, então, o prateado, ele é perigoso. Vamos tentar agora, dar uma pausa, vamos mudar para o branco. Tá amarelado. Amarelou, né? E é artificial, porque de fato só se eu estivesse do lado de um carro de ouro, né? É fotográfico de praia, por exemplo. Talvez o prateado funcione para simular como se eu estivesse na beira de um riacho também e tal, né? Que tem aquelas luzes. Agora, o ideal é o outro lado, que é o branco. Vamos ver se a gente melhora com o branco. Que vai ser menos intenso. Vira o branco aí pra ver a diferença. Não, virem o negócio pra ter gravado. Tá. Não, coloque o dourado. Pode ser. Eu estou vendo aqui na minha mão. Mude aí para ver. Vai. Ó. Bem pouco. Mas é discreto, porque fica mais natural, certo? Ele pode também ficar um pouquinho mais perto de mim. Aqui. Porque aí também pode ser uma coisa fechada, certo? Isso daqui está produzindo o que a gente chama de uma luz de preenchimento. Por quê? Ela está clareando a sombra. Tá? Talvez o ângulo aqui melhor aqui seja 45 graus. Aqui. É porque a sombra de cima... Aqui não tem muito jeito, mas assim, esse ângulo daqui, possivelmente, ele vai... É capaz de eu estar até muito claro, tô ofuscando aqui. Mas vamos fazer o seguinte, botou para gravar? A gente vai fazer assim. Venham para trás. Ó, tá sem. Agora volta para mim e vamos ver o que acontece com o preenchimento. Ficou mais rosado. Nesse cenário, agora vamos tentar com mais contraluz ainda. Gravando? Então, eu estou aqui numa situação em que o sol está dando recorte, mas eu não estou escuro, eu não estou na penumbra, tá? Eu poderia tentar fazer a penumbra, né? Se eu quiser gravar uma silhueta, vocês vão sumir daqui. E você vai tirar a zebra do fundo, eu praticamente vou silhuetar. Aí você vai, certo? Eu fiquei sombra completamente, né? Pode ser o efeito que eu queira. Na verdade, não tem correto aqui. Tem o efeito que eu quero dar.
Se eu estou entrevistando alguém, eu quero ver a cara da pessoa, então eu vou precisar ter esses recursos, tá? A posição onde o rebatedor vai ficar vai depender completamente do ricochete da câmera. Ok? Pode parar. Então, a gente está agora com... Continua gravando meu áudio, né? Tá batendo aí. Eu botei f2.8, estava f5, todos os takes que a gente fez antes, tá? Significa que tem algum desfoque do fundo, mas não um desfoque muito acentuado. Agora com f2.8 é o maior desfoque que essa lente consegue dar, tá? E eu também aumentei a tela, ela está com 70 milímetros de distância focal, ela está no maior zoom que essa lente consegue dar. Isso também aumenta o efeito de desfoque. Significa que lá atrás deve estar desfocado, tá? Pela teoria. Agora, isso funciona porque a gente está com o óculos escuro. Porque com 12.8 eu estou bem aberto e eu estou com ISO 800. Se você botar no mínimo, abrir aí para o mínimo, vocês vão ver que seria difícil. Aí não, você está ao contrário. Vai estourar. Então, é pro outro lado mesmo. É, tá certo. É porque eu tô invertido. É tão Zebra branco que tudo. até a zebra some. Isso. Então, para quem filma, ter um ND variável é muito útil. Principalmente quando você quer abrir para poder desfocar o fundo, tá? Porque senão a gente teria que trabalhar, baixar o ISO para 100, ok, não é tão mal. Mas às vezes você não consegue, tem que ir além, e o único controle que você tem é esse ISO. Esse bichinho tendo mínimo e máximo, ele tem um problema, ele às vezes aparece um X, porque ele está cruzando, né? Se você ultrapassar o máximo, você começa a ver um X aparecer na imagem. Então isso pode ser um problema. Mas além do máximo, dentro disso aí ele não vai aparecer X, tá? Também eu não aconselho ficar muito perto do máximo, porque você está tirando qualidade também. Alguma coisa está perdendo, não apenas a luminosidade, algumas frequências estão sendo perdidas na passagem do material. Pode parar? Começou a gravar? Então, nesse momento ele está gravando e eu vou fazer alguns testes aqui em relação à distância. Vocês vão ver que eu vou virar de costas, talvez o áudio falhe, mas... E vamos ver o que vai acontecer com o foco, tá? Então, a essa distância daqui, o áudio deve estar batendo no mesmo lugar onde eu estava pertinho, porque o microfone está comigo, certo? Então esse cenário do lapela sem fio, ele é interessante quando você precisa fazer um plano mais aberto, um plano longe assim, tá? Eu vou chegar perto e vamos ver se o foco está ok, né? Tá focado no seu olho. Ou no olho ou no rosto, para essa distância não vai fazer muita diferença, certo? Eu sei que é um drone, mas por que tá ali? Tem um dronezinho aí? Espião, atira. Ixi, ele tá vindo pra cá. Tá. Vamos tentar mexer na... Olha aqui, deixa o drone quieto aí. Deixa a exposição um pouquinho mais clara mexendo no ND. Vai cheio de... Não, é mais caro. É no máximo, né? Joga no máximo? O máximo vai ficar mais escuro. É porque saiu do Instagram. Não, tá um monte de zebra, eu acho. Eu acho que tá aí. Tá aí, tá tudo pra ser no o céu. cara. Tá Porque apareceu a zebra. A zebra não pode estar em mim, tá? Não, tá funcionando. Tá no fundo. Beleza. Ok. Veja, eu tô naquela situação em que eu tô na sombra, tá? Ah, uma coisa que eu não falei. Vamos parar um pouquinho a gravação? Estou gravando com áudio porque depois eu vou saber o que é que a gente fez, tá? Mas basicamente estava gravando o plano anterior com o balanço de branco para a luz direta do sol e agora o balanço de branco está setado para sombra, tá? Significa que ele está corrigindo para uma luz um pouco mais azulada que é a luz do céu. Mas aí depois a gente vê na pós-produção o que acontece. Quando a gente está trabalhando com vídeo, a gente não deve deixar o balanço de branco no automático, porque a cor fica mudando. A pior coisa no automático é balanço de branco. Então a imagem fica amarela e azul, porque ele fica no celular. Mas você pode congelar ela. Ou também muito desviado do correto, porque aí você não tem como recuperar depois, tá? Eu estou usando isso aqui porque fica mais fácil depois a gente ter uma referência. Tá aparecendo desse ângulo aqui? O branco tá meio quase... O branco tá zebrado. Ó, beleza. Isso possivelmente significa que eu estou mais exposto, porque
Não, se bem que isso aqui é 90%. Tente fechar para tirar a zebra desse banco. Logo quando sair a zebra dele, ok, beleza. Então, possivelmente significa que agora ele está um pouquinho abaixo de 90%, que é mais ou menos o natural dele, tá? É uma boa indicativa de você respeitar o branco, já que a gente não tem zebra para 50, que seria o meio, beleza? É uma forma de feedback aqui e tal. Pode parar, agora a gente vai mudar para cá. Então, a altura, não sei se eu estou enquadrado ou eu estou muito perto do topo aqui. O importante é o rosto nunca fica no meio certinho, tá? Ele fica mais alto, mais perto e também não fica cortando, tá? Então, isso daqui, eu estou agora numa situação de luz direta do sol, beleza? O principal problema começam a ser as sombras no rosto. E também, claro, eu fico assim, cheio de marca porque a luminosidade está muito alta, certo? A solução aqui seria tentar, se eu quiser esse sol, pegar o difusor para botar. Então vamos parar essa gravação. O que eu estou querendo aqui com esse negócio é uma situação de entrevista, tá? Talvez tenha que mudar a exposição, mas eu não estou... Cadê a luz direta para cá? Eu vou pedir para eles saírem. Vamos, pode sair. A questão é como ficou a sombra no meu rosto, tá? A sombra do sol. Volta. Ó. E eu fiquei como entrevistado, eles estão numa situação desconfortável agora porque estão pegando o sol, mas eu peguei, filma eles para que a gente fique com registro, porque ficam uns registros de aula, fazendo esse papel. Mas essa situação aqui, veja, não mudou a situação de luz do fundo, porque o fundo está com luz direta, mas mudou a situação de luz no meu rosto, tá? Atenuou Tá gravando ainda? Tá, né? Então, essa é uma situação de difusão. A gente pode utilizar agora uma situação de rebatimento. Aí a gente vai parar. Porque ela está usando a exposição não naquilo que a gente aprendeu do triângulo, mas está limitando a entrada de luz, ou seja, está controlando o externo da câmera. Tá? Aqui eles não estão aparecendo. Tá. A questão é, o meu rosto, o rebatimento deveria iluminar essa área daqui. Tirem daqui para ver o que acontece. Muita coisa não, dessa vez. Tem que ser assim. Talvez. Veja aí se está mudando alguma coisa assim. Eu acho que tem que ser mais próximo. É porque o rebatimento ele vai trazer o rebatedor mesmo. Ou talvez mais para cá, ó. Na direção da sombra, né? Eu não tô vendo diferença, não. Talvez a gente consiga ver depois. Mas esse não é o rebatedor ideal. Não, pessoalmente eu também consigo perceber. Vamos parar para não gastar o... Tá aqui embaixo. Isso. Estica mais pra cá. Vai juntando aí. Ok, o prata significa... Aqui eu já estou sentindo o calor do sol só no Tem meu como rosto aqui. só descer aqui na frente. Desce aqui mais pra baixo, assim, ó. Essa ponta aqui mais pra baixo. Aqui não, pronto. Já. Aí, ó. Tá, vamos lá. Agora voltem aí. Ou pegou o dedo de alguém? Não. Mas vamos lá. Ó, só o chão você já vê que ilumina. Ó, Agora sim. Fantástico. agora eu estou super exposto. E É o tá tão forte que tá me incomodando, tá me ofuscando. Parece que o senhor não faz parte do fundo. Finalmente a minha luz própria apareceu. Tá gravando? Agora ajuste a exposição para eu não ficar também super exposto. Vocês vão ver que com isso, agora o problema, ele é tão nítido que qualquer variação vai ficar oscilando a luz, tá? Se fosse o lado branco, ele é mais difuso, tá? Escureceu mais? Veja que essa situação você diminui a zebra do céu. Ah, pera, tá gravando aí, não tá aparecendo as zebras. Não está aparecendo a zebra porque você controlou a exposição para eu estar mais iluminado. Certo? Agora, a luz se controla também pela distância. Se você chegar mais perto, eu fico mais claro. Se você ficar mais longe. E também o diretor pode dirigir pequenas inclinações. Aqui, por exemplo, é muito ruim para eu dar entrevista assim, porque eu estou com... E a sombra desse lado tá muito marcada também. Então, o prateado, ele é perigoso. Vamos tentar agora, dar uma pausa, vamos mudar para o branco. Tá amarelado. Amarelou, né? E é artificial, porque de fato só se eu estivesse do lado de um carro de ouro, né? É fotográfico de praia, por exemplo.
talvez o prateado funcione para simular como se eu estivesse na beira de um riacho também e tal, né? Que tem aquelas luzes. Agora, o ideal é o outro lado, que é o branco. Vamos ver se a gente melhora com o branco. Que vai ser menos intenso. Vira o branco aí pra ver a diferença. Não, virem o negócio pra poder gravar. Tá. É, dá Rock pra ou ver. dourado? Pode ser. Eu tô vendo aqui na minha mão. Mude aí para ver. Vai. Ó. Bem pouco. Mas é discreto, porque fica mais natural, certo? Ele pode também ficar um pouquinho mais perto de mim. Aqui. Porque aí também pode ser uma coisa fechada, certo? Isso daqui está produzindo o que a gente chama de uma luz de preenchimento. Porque ela está clareando a sombra. Tá? Talvez o ângulo aqui melhor aqui seja 45 graus. Aqui. É porque a sombra de cima. Aqui não tem muito jeito, mas assim, esse ângulo daqui, possivelmente, ele vai... É capaz de eu estar até muito claro, tô ofuscando aqui. Mas vamos fazer o seguinte, botou para gravar? A gente vai fazer assim, venham para trás. Ó, tá sem. Agora volta para mim e vamos ver o que acontece com o preenchimento. Ficou mais rosado. Nesse cenário, agora vamos tentar com mais contraluz ainda. Gravando? Então, eu estou aqui numa situação em que o sol está dando recorte, mas eu não estou escuro, eu não estou na penumbra, tá? Eu poderia tentar fazer a penumbra, né? Se eu quiser gravar uma silhueta, vocês vão sumir daqui. E você vai tirar a zebra do fundo, eu praticamente vou silhuetar. Aí você vai... Certo? Eu fiquei sombra completamente, né? Pode ser o efeito que eu queira. Na verdade, não tem correto aqui. Tem o efeito que eu quero dar. Se eu estou entrevistando alguém, eu quero ver a cara da pessoa, então eu vou precisar ter esses recursos, tá? A posição onde o rebatedor vai ficar vai depender completamente do ricochete da câmera. Ok? Pode parar.